Eu confesso que o tema me deixa um pouco desconcertado. Conversão. Primeiro porque eu não gosto da lembrança de quando eu fiz uma conversão ilegal à esquerda. Deixa eu contar a história. Eu vinha vindo com o carro e eu resolvi que precisava virar. E eu dei seta, diminuí a velocidade e virei. Eu quase fiz isso aqui para chegar aqui. E virei. E um guarda me parou. E o guarda disse: você fez uma conversão ilegal à esquerda. Antes de eu ter um pouquinho de cabelo branco, era sempre você, né? Depois eu já chamo de senhor agora, isso até me assusta. Mas eu era menino. Você fez uma conversão ilegal à esquerda. Ainda assustado, minha experiência de universidade no Brasil foi durante a ditadura ainda, eu virei e falei: não tenho nada a ver com a esquerda, não, senhor. A outra coisa é um querido pastor, reverendo Francisco Leonardo, que encontrou comigo em Filadélfia, alguns anos atrás, numa igreja. Abraçou, perguntou como é que ia papai, conversamos um pouco. E aí ele disse: e a sua saúde, seu drama com os olhos, seu problema com os olhos, e o resto da saúde? E foi perguntando. Quem conhece e sabe de quem eu estou falando, o reverendo Francisco Leonardo, é um doce de pessoa, um homem de Deus e um homem querido, um pastor de pastores. Mas foi aí que ele virou para mim, e o irmão está bem cheinho. Eu estava muito sobrepeso naquela época, ele virou: e o irmão está bem cheinho. Eu falei: estou com dificuldade aí para me disciplinar e manter a forma física. Ele falou: mas o irmão antigamente tinha forma muito boa. Eu falei: está um pouco difícil. Ele falou: o irmãozinho precisa se converter nessa área também. E eu vou discutir com ele, dizer que não existe isso? Existe. Mas é claro, o gozo e a alegria ultrapassam muito essas lembranças de outros aspectos que podem doer um pouquinho, quando eu lembro do dia, e eu lembro honestamente como se fosse algo recente. Tenho dificuldade de pensar que passou o tempo que passou. Mas há uns 42 anos atrás. Naquela época, meu português era muito pior do que é hoje. Eu não tinha aprendido português em casa, só inglês. E lá, com os meus 3 aninhos de idade, brincando com os meus coleguinhas de rua, na frente da casa onde morávamos, em Belo Horizonte, sem saber falar direito português, um português rudimentar que eu estava começando a aprender. E eu comecei a brigar com um dos meus coleguinhas, porque eles começaram a caçoar de mim. Eu me lembro que eu soquei um menino, empurrei um menino, e de repente senti um drama profundo de consciência. Entrei em casa correndo. Mãe, menino que briga vai para o céu? Preocupado, genuinamente preocupado. E mamãe disse: filho, você não deve brigar, mas não é isso que define se vai para o céu ou não. Na verdade, o que faz a diferença se vai para o céu ou não é se tem Jesus, se já aceitou Jesus no coração. Eu falei: tá bom, voltei lá fora e continuei a briga. Voltei um pouco depois e disse: mãe, você falou que tinha que ter Jesus no coração. Como é que faz isso? Ela falou: você ora, confessa que é pecador e entrega para Jesus a sua vida, seu coração, convida ele para entrar no seu coração e ser Senhor da sua vida. Eu falei: me ajuda então. E orei com ela. E eu sei que talvez 14, 15 dias depois, pouco tempo depois, saber o número de dias que aconteceu é porque eu ouvi mamãe contar. A memória é minha mesmo. Eu cheguei para ela e disse: mãe, Jesus fica sentado ou em pé no coração da gente? E ela disse: não é assim, filho, mas por que você está perguntando? Falei: porque já faz tempo que eu convidei ele para morar no meu coração e eu estou com medo dele estar cansado já. E o interessante é que para uma mente de 3 anos significa que eu tive uma noção concreta de que aquilo tinha realmente acontecido.
E antes que alguém ria e diga a compreensão de criança é tão infantil, desculpa, a nossa compreensão das coisas de Deus talvez seja mais infantil em relação ao que um dia saberemos do Senhor, pela graça dele, do que de uma criança de 3 anos em relação à nossa. Mas o que sei é que houve uma conversão genuína e autêntica, que a minha eleição de desde antes da fundação do mundo foi subjetivamente apropriada naquele momento, no qual eu me tornei consciente não só de que pertencia a Cristo, mas ele permitiu que eu me tornasse consciente de que eu mesmo, capacitado por ele, escolhia a Cristo e o convidava para ser Senhor da minha vida. Olha, vocês devem estar acostumados a ouvir pessoas dentro dos círculos reformados dizendo essa história de aceitar Jesus não existe. E eu concordo que a ideia de dizer Jesus está lá batendo na porta do seu coração, tadinho, você vai deixar ele no frio? Abre e deixa ele entrar. Se você deixar ele entrar, ele vai vir. Para começo de conversa, é uma exegese horrível, porque o texto no Apocalipse, onde diz isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma igreja que está falida e que não está centrando o seu trabalho em Cristo, e Cristo está dizendo, eu ainda estou disposto a entrar e ter comunhão com vocês. Eu ainda estou aqui para voltar atrás. Não está falando de indivíduo, não está falando de pessoa. Então, essa ideia de aceitar o Jesus mendigo que pede me aceite, eu concordo, ela é espúria. Mas a ideia de aceitar a Jesus como o Senhor da minha vida e do meu coração, como meu Salvador pessoal, ela é não somente bíblica, mas ela também faz parte das nossas confissões. Nos símbolos de fé de Westminster, o termo específico usado é aceitar a Jesus. Porque não significa que eu estou ignorando todo o aspecto da graça graciosa, gratuita, da graça somente. Significa que eu entendo que é aquilo que Deus fez por mim, eu me torno consciente daquilo e eu assumo aquilo, eu abraço aquilo, movido por Ele, é óbvio. Isso vai acontecer o tempo inteiro, esqueci de destravar o... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nesse sentido, a conversão, e eu fico grato que o Heber cobriu com vocês, todo o aspecto sistemático da compreensão, porque ele me deixou livre agora para trabalhar com vocês algumas questões pontuais que dizem respeito a conversão como aplicação para o meu coração. Aspectos que têm a ver com o normativo, têm a ver com as circunstâncias, mas que também tem todo um cachê existencial. E eu quero trabalhar isso com vocês. E a primeira coisa que eu quero desenvolver com vocês hoje é, em cima da palavra do Senhor, o conceito de que já não sou a pessoa que era. Conversão é isso de partida. Não ser mais aquilo que era. Eu falei agora há pouco do desconforto de levar multa por uma conversão ilegal. O que é uma conversão no carro? Nós usamos o termo. Você está dirigindo numa certa direção, você dá a seta, tem que dar a seta, senão é infração grave. Diminui a velocidade e vira o seu carro à direita, à esquerda, ou faz um retorno. A conversão, no caso de quem dirige um carro, fica muito claro, muito óbvio que ela significa uma mudança de rumo. A conversão que o reverendo Francisco disse que eu precisava aplicar a uma área particular da minha vida, o pecado da gula, também é uma mudança, uma transformação, uma mudança de rumo, uma mudança de direção. E eu diria que, de certa forma, a essência da conversão é: já não sou aquilo que era. Agostinho, de Hipona, homem interessante, homem que viveu uma vida dissoluta. Algumas pessoas disputam se ele era tão ruim e tão envolvido em pecados como ele faz aparecer. Mas ele é um caso interessantíssimo para a gente refletir, porque ele escreveu a primeira obra que nós conhecemos, e é uma obra clássica, e eu não estou falando só de uma literatura, vamos dizer assim, religiosa somente, mas em termos de literatura universal, a primeira obra de
real reflexão a respeito de si mesmo. Ele escreveu nas suas confissões uma narrativa, e uma narrativa interessante. Aliás, esse é o meu pedido a vocês, tá? Esse é o dever de casa, ler as confissões de Santo Agostinho. Tem mais um que eu vou dizer depois, mas esse é o primeiro dever de casa, ler as confissões de Santo Agostinho. Por quê? O que ele faz é o seguinte, ele pega e depois de convertido diz, eu vou narrar a história da minha vida, tendo por fio da meada o que Deus fez para me trazer aqui. Eu vou reinterpretar pelos olhos da graça a minha vida toda. Os passos do passado, o que aconteceu comigo, o pecado. E a conversão dele aconteceu de uma forma muito interessante, porque ele, como pensador, como filósofo, um homem que estava fazia tempo lutando com Deus, parte dele queria conhecer a Deus, queria aceitar o ensino da igreja, parte dele resistia, tinha a ver com sensualidade, com prazeres da carne, é famosa a frase dele, Senhor, me dá a castidade, mas ainda não. E ele teve problemas sérios nessa área, e ele tinha um problema específico que ele mesmo narra nas confissões, de um desejo profundo de ser amado, de amar e ser amado. Ele diz que ele amava o amor pelo próprio amor e não por pessoas que eram objetos do amor. Sabe aquela história de adoro ficar apaixonado? Muito adolescente tem isso, né? E eu descobri uma vez, uma tia muito sábia chegou para mim e disse, Davi, essa namorada que você tem, você não ama essa namorada. Eu falei, como assim, tia? Ela falou, não, você ama estar apaixonado por ela. E eu estranhei aquilo, fui pensar, era verdade. Fui descobrir depois que era verdade. Agostinho diz que ele amava o amor pela experiência do amor, não pelos objetos. E que ele especialmente gostava quando esse amor próprio podia se manifestar carnalmente com os outros. E ele vivia uma vida de dissolução. E Deus foi trabalhando, puxa de um lado, puxa de outro. O sonho da mãe de Agostinho era que ele casasse, ele tinha um amante que vivia com ele, mas não casava. Há uma história que provavelmente, talvez seja espúria, talvez não, mas ela é muito antiga, essa história tem registros, 30, 40 anos depois de Agostinho, já tem registros contando o que aconteceu com ele, que logo depois de sua conversão, quando ele voltou para uma das cidades onde ele tinha vivido na adolescência, ele estava caminhando na rua e ele viu uma mulher que tinha sido uma mulher da vida, com quem ele tinha tido relacionamento e se conheceu muito bem, e ele passando na rua e ela gritou, Agostinho, Agostinho, e saiu correndo atrás dele e segurou no braço dele, Agostinho, sou eu, você não me reconhece? E ele virou para ela e disse, eu reconheço, mas eu já não sou eu. Eu já não sou Agostinho. A conversão dele, nas próprias palavras dele, ele resume, quando ele conta, e o que aconteceu, bem rápido, eu espero que vocês leiam depois, mas o que aconteceu é que, em toda a angústia que ele estava passando, houve um momento no qual ele estava tentando ler a Bíblia, ele tinha tido algumas experiências de êxtase espiritual, de quase transcendência, de reflexão, ele tinha tido uma experiência mística, platônica, que aconteceu em Ostia, eu já sentei na janela onde aconteceu, ou melhor, na ruína da janela onde ele narra que aconteceu isso, em Ostia Antiga, perto de Roma, com a minha esposa para tirar umas fotos, e ele quase chega lá, mas ele mesmo interpreta que foram falsos começos, não aconteceu uma conversão. E aí, num dado momento, ele está sentado, ele está junto com um amigo, ele sai, se afasta, vai tentar ficar sozinho um pouquinho, porque o coração está doendo muito, e eles estavam com uma Bíblia junto, e ele senta debaixo de uma árvore, e ele escuta crianças cantando uma cantiga de criança. Tole lege, tome lê, tome lê, tome lê. E ele escuta isso e ele fala, ué, é Deus falando comigo? A cantiga provavelmente eram crianças brincando lá em volta, um jogo de criança, mas ele escuta a cantiga, o jogo de criança, e o que ele faz? Ele pega o tomo das escrituras que estava ali, ele abre e ele começa a ler de novo. E de repente ele está lendo com novos olhos. E alguma coisa acontece. Nas próprias palavras dele, de tal forma me converteste a ti, que já não procurava esposa, nem abrigava esperança alguma deste mundo, mas estava já naquela regra de fé, em que há tantos anos me havia mostrado a minha mãe. E assim converteste seu pranto em alegria, muito mais fecundo, o pranto da mãe dele, muito mais fecunda do que havia desejado, e muito mais preciosa e pura
do que a que podia esperar dos netos nascidos da minha carne. E ele conta essa história, ele conta o que aconteceu com ele de uma forma extraordinária. Bom, tem uma outra história de conversão que é mais famosa ainda que a dele. E aí é legal porque aconteceu no caminho mesmo. Então essa ideia de conversão como uma mudança de caminho, como uma virada, ela fica ainda mais forte, né? Saulo, quando Saulo caiu não caiu do cavalo, ou pelo menos não se sabe se caiu do cavalo, não tem afirmação nenhuma sobre isso. Ele caiu por terra. Tá? E se vocês soubessem como eu cacei uma ilustração que não tivesse Paulo caindo do cavalo, fui achar uma bizantina, que ele ainda está sentado no jumento ou no cavalo aí quando a luz bate. Mas a história da conversão dele é bem conhecida e eu quero gastar algum tempo em cima dela porque eu creio que, de certa forma, ela serve para ressaltar para nós alguns pontos importantes. Ela é meio que um arquétipo do processo todo, um modelo. A relação, muitas vezes na vida, a gente tem uma relação de analogia entre dois objetos. Um deles funciona como arquétipo e o outro como equitipo. O arquétipo, vocês já ouviram o termo, equitipo a gente não escuta sempre. O equitipo é o contrário do arquétipo. Quer ver confundir mais? O arquetipo é a antípode do arquétipo. Não. É o outro lado do arquétipo. O arquétipo é o modelo grande e o equitipo é a manifestação específica daquele modelo. Pois, de certa forma, o processo de conversão de Saulo, ele é bem conhecido. E, em primeiro lugar, é a história de como a redenção divina alcança um indivíduo. É a história dele. Mas ela tem essas lições que são aplicáveis a cada um que já foi alcançado pela graça redentora do Senhor Jesus. E eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre essa estrada de Damasco. E eu vou fazer uma salvaguarda bem clara aqui com vocês. Eu falo como quem fala a eleitos. Eu presumo a eleição e regeneração e, portanto, a conversão de vocês. E é justo que eu fale assim, porque eu estou aqui para expor as Escrituras para líderes. Mas eu não presumo que isso seja verdade a respeito de todos. Bom, pensa um pouquinho sobre essa estrada de Damasco. Deixa eu ler aqui. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias. E impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas,
para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. O interessante é que o que acontece com Paulo aí, talvez da forma mais explícita possível, é uma reflexão que, como aquela de Agostinho, um crente que olha de volta para os caminhos da vida dele para entender como ele chegou aqui, serve para nós. A minha impressão é de que a história da conversão de Saulo não é a melhor maneira de apresentar o evangelho para um não convertido. Há formas de se apresentar o evangelho para aqueles que não conhecem a experiência. E há formas que são muito boas para aqueles que são convertidos, para que eles possam refletir de volta, entender e saber até compreender, de modo a poder comunicar para os que não são. Na verdade, isso daí é um paralelo com o que acontece com a apologética. Tiago mencionou que a apologética é a minha área de especialização acadêmica. E tendo estudado no Westminster, todo mundo assume a minha posição apologética, meio que vai marcada no diploma e marcada no emblema que todo mundo vê, que diz Vantiliano. É óbvio, pressuposicional, Westminster. No entanto, é um tipo de apologética que diz que, na verdade, é a fé que busca o entendimento, e não o entendimento que traz a fé, é uma tradição agostiniana, calvinista. Existe um outro tipo de apologética, que é chamado de apologética evidencial. É onde você não parte dos raciocínios e da revelação para daí olhar para as coisas, mas você parte das evidências para fazer um julgamento que confirma as escrituras. Isso se chama evidencialismo. E há pouco tempo atrás, participando de uma conferência, alguém perguntou: como é que você aguenta os evidencialistas? Eu falei: porque eu acho que eles fazem um trabalho maravilhoso para confirmar a fé dos que já creem. Para quem já crê, mostrar as evidências é muito interessante. Não é o que vai convencer o coração rebelde. Porque o que precisa é de outro tipo de coisa. Agora eu vou trazer isso daqui para a história de Paulo. A história de Paulo é para nós entendermos o que aconteceu com ele, sermos despertados. Muito mais do que para convencer um incrédulo sobre como se converter. O Mark Dever diz lá, no livro dele, e eu só tenho a versão em inglês, então a tradução aqui foi livre minha. Ele diz: o Cristo ressurreto não perguntou a Saulo por que ele perseguia os cristãos ou mesmo a igreja. Ele fez uma pergunta pessoal. Ele perguntou: por que você me persegue? E eu quero refletir com vocês 2 pontos a respeito de Paulo, para entender esse processo com ele. Primeiro, quem era esse Saulo? Que tipo de homem era Saulo? Nós temos algumas coisas que indicam para nós que tipo de homem ele era. O que diz o texto? Que ele saiu cheio de doçura. Não, diz que ele saiu respirando ameaças. Provavelmente um homem iracundo, amargurado. Eu também estaria furioso se a minha religião toda estivesse sendo ameaçada por um homem que tivesse aparecido e simplesmente dito: eu sou Deus, eu sou o Messias. Especialmente se a existência e presença desse homem e o ministério dele fosse uma negação de tudo aquilo que me dava um lugar de importância na sociedade que eu vivia. E Saulo era um homem que estava autenticamente incomodado. Ele mesmo, quando ele reflete de volta a respeito da vida dele, ele não diz que ele era um hipócrita, um fingido, mas ele diz que ele, de fato, perseguia a Cristo, perseguia a igreja, porque ele acreditava, ele era sincero na crença de que aquilo era perigoso e danoso. De que Jesus era um blasfemo, de que os cristãos eram hereges e precisavam ser perseguidos. Ele tinha certeza que ele estava certo, como nós muitas vezes temos. E ele era iracundo. Ele estava bravo. E o interessante é que ele tinha intenções e motivações. Ele sai e ele vai para Damasco com a intenção de prender homens, mulheres, qualquer um que fosse do caminho. Qualquer um que fosse dessa seita
herege que surgia no meio do judaísmo. Ele tinha autoridade e autorização para prendê-los e levá-los presos. Ele era um homem que carregava, com certeza, o drama de culpas. Pelo menos uma delas a gente conhece, né? Ele provavelmente foi o homem que ou entregou ou condenou o irmão, o querido diácono Estevão. As vestes foram colocadas aos pés dele. Um homem irado e movido por culpa, por medo, por aquilo que o ameaçava. Ele mesmo descreve isso mais tarde. O interessante é que ele insiste na honestidade com a qual ele fazia o serviço dele como judeu. Ele era um homem honestamente enganado. Ou nem tão honestamente. A gente volta para isso daqui a pouco. Mas motivações, intenções, sempre trabalham com binômios. Tem aquilo que te motiva na superfície, suas razões, aquilo que você alega, aquilo que você declara, e geralmente tem uma contrapartida subterrânea. Como aquelas correntes num rio profundo que se movem debaixo da superfície numa direção contrária à que o rio parece mover. Como aquelas coisas que vão secretas e que acabam movendo mais as coisas do que o que você vê na superfície. As motivações mais profundas do coração. E o interessante é que Saulo era um homem que tinha como motivação mais profunda, pelo que ele mesmo descreve a respeito de sua vida depois, a tentativa de se justificar, de mostrar que ele estava certo, de vindicar a fé dele. Há um escritor não cristão, talvez não cristão, o final da vida dele é debatível o que estava acontecendo. Ele morreu quando ele estava já num processo de tentar de alguma forma se achegar a Deus, mas um escritor francês, e numa de suas obras, na verdade é uma peça de teatro, ele diz, é Camus o nome dele, ele diz assim: o homem insiste em alegar a sua inocência a todo custo, mesmo que para isso ele tenha que culpar toda a humanidade e até os próprios céus. Essa necessidade nossa de dizer, eu não sou tão ruim assim, eu posso estar errado, mas não sou tão ruim assim. Eu presto um pouco, posso não prestar muito. Essa necessidade de dizer, não, eu não estou, alguma coisa em mim está certo. A necessidade de dizer que eu não sou culpado, de me justificar. E ela é muito profunda. E no caso de Paulo, ela era um desses fatores profundos de motivação. Levava Paulo para onde ele ia, para fazer o que ele fazia. E o interessante é que toda a vivência dele como homem que seguia a lei e obedecia a lei de forma perfeita, e não há razão para duvidar quando ele diz, lá em Filipenses, que ele era um judeu dos judeus, da gema, que tinha estudado com as pessoas certas e que no tocante à lei era irrepreensível. Mas o que motivava? O que tinha posto ele nesse caminho? Ele estava numa estrada, não estava? Caminho de Damasco. O que estava levando Paulo nessa estrada? Bom, eu tenho uma pergunta mais importante. Começa comigo. Eu preciso me perguntar, o que é que motiva as minhas estradas? O que me põe num caminho que depois que para começo de conversa, em algum momento eu já sei, vai precisar de conversão? Um caminho errado. Uma estrada errada. O que é a motivação? O que me move na minha própria estrada de Damasco? O que me coloca ali? Mas o interessante é que a graça de Deus começa a aparecer ainda aqui nessa primeira questão das motivações. Porque olha que interessante, quando Jesus fala com Paulo, e Paulo tem um histórico interessante de conversa com Jesus, né? Paulo usa para afirmar a autoridade apostólica dele o fato de que quando ele se converteu, ele foi para o deserto da Arábia e passou 3 anos aprendendo de Jesus.
requerimento para ser apóstolo era esse, não é? Contato com Jesus. Então Paulo teve um contato com Jesus que começou aqui e que se estendeu, de alguma forma que a gente não sabe. Ele é lacônico quanto a isso no texto das Escrituras, mas que aconteceu, está lá, está narrado. Mas o interessante é que nesse primeiro encontro, Jesus Cristo diz uma coisa para ele que tem um duplo sentido muito interessante. Paulo diz, Saulo ainda, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus que você está perseguindo. Mas perseguir tem um sentido duplo, não tem? Veja, você pode perseguir uma pessoa como forma de maltratá-la ou de procurar cercear suas atividades. Mas o que quer dizer quando você diz que está perseguindo uma ideia? Vocês não perseguem a santidade? E o interessante é que o que Jesus disse para Paulo é, eu sou Jesus a quem você está perseguindo, maltratando, ao perseguir a igreja, e como o Dever deixa muito claro, ele não fala, os cristãos, a igreja, ele considera que a igreja e ele são tão unidos que Jesus diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas de certa forma, por trás da estrada torta, do caminho torto de Saulo, que motivou e colocou ele naquela estrada para Damasco, tinha uma ação de Deus mais profunda e mais real, maior, onde Deus colocava ele naquela estrada para outros motivos, para que se cumprisse nele o plano redentivo de Deus. E nesse sentido, sem saber, Saulo perseguia Cristo de dois jeitos. De um, malvadamente. De outro, porque o que ele ansiava, o que ele buscava, só em Cristo seria encontrado. Porque a justificação que ele procurava não existia em outra situação, só em Cristo. E aí vem a pergunta, e para nós, o que é que move a gente? Porque o interessante e o que vai trazer tranquilidade quanto à nossa própria conversão, e o estímulo que é preciso para que nós contagiemos outros para que experimentem semelhante transformação de vida, é termos consciência de que nas nossas estradas tortas, temos motivações que não são boas, mas descobrirmos atrás desses caminhos tortos e desses motivos tortos que são nossos, o caminho e a forma como Deus estava nos trazendo até onde trouxe, estava nos trazendo e está nos trazendo até aqui. Descobri que ele tinha um outro processo acontecendo, que é mais profundo. Bom, o viajante ali era Saulo, mas e essa estrada? O que era a estrada? Qual era o ponto de partida da estrada? Ananias deixa claro, né? Senhor, de muitos temos ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Como é que o Senhor quer que eu vá falar com ele? O ponto de partida de Saulo era a perseguição dos santos. A missão dele era chegar em Damasco para prejudicar a obra da igreja, para cercear a obra da igreja. Porque se ele não podia ter a justificação que ele precisava, se ele se sentia ameaçado pela pregação do evangelho e sentia que calar a pregação do evangelho era a única coisa que daria a ele condições de continuar se mantendo na sua própria autojustiça, como justo, a missão dele era claramente parar com isso. Fazer cessar aquilo que ameaça a minha situação. No entanto, é interessante que o que nós lemos que acontece, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas o que nós lemos que acontece, aquilo de extraordinário que acontece no caminho, não coloca ele em outra estrada, né? Interessante isso. Na nossa vida, tá? Nosso ponto de partida é o quê? Lembra que eu falei que para Agostinho o drama dele era querer amar e ser amado,
Não era nem por causa das pessoas e dos objetos do amor dele. Era uma carência e uma vontade de amar e ser amado. Eu sei que para alguns de nós é isso. A vontade de sermos aceitos, amados. Esse é um treinamento para líderes na igreja, não é? Então, especialmente quem está na liderança sabe disso. Pensa quantas vezes o nosso ministério é um instrumento, nós fazemos um uso instrumental da religião, da fé. Nosso ministério é um instrumento de realização pessoal. E eu não estou falando só do safado que finge e hipocritamente faz as coisas para tirar vantagem dentro da igreja. Do incrédulo que vira pastor para ganhar dinheiro. Eu estou falando de nós que conhecemos a graça do Senhor e que muitas vezes descobrimos que pregar um bom sermão, ajudar as pessoas, aconselhar, cuidar dos membros, é bom porque nos faz sentir bem a nosso próprio respeito. Nos dá um sentimento de realização. É errado sentir realizado? Não. É errado se essa for a motivação que nos coloca naquela estrada. Até mesmo quando os destinos pretendidos são corretos, é questionável, às vezes, se a nossa motivação for errada. Isso a gente descobre no Antigo Testamento, quando os profetas do Antigo Testamento jogam suspeita. Eles fazem uma leitura, uma hermenêutica da suspeição. Eles jogam suspeita sobre as ações, atividades e posturas religiosas do povo de Israel. Vocês já notaram isso? Chega o profeta e diz, assim diz o Senhor, eis que os teus sacrifícios me enojam, que os teus cultos de lua cheia me deixam com vontade de vomitar, eu não aguento porque vocês são fingidos, são hipócritas. Vocês estão fazendo a coisa certa pelo jeito errado, por motivos errados. Aí chega outro profeta e vira e fala assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não quero seus sacrifícios, eu quero a tua obediência de coração. Aí chega o Senhor Deus no decálogo e diz, não adore outro Deus. Não adore o Deus verdadeiro do jeito próprio seu. Adore Ele do jeito que Ele quer. Pensa que interessante, a relação entre o primeiro e o segundo mandamento nos mostram que é possível até fazer o que o povo de Israel fez, né, com o bezerro de ouro. Todo mundo pensa que no bezerro de ouro eles pensavam que estavam criando uns deuses, mas se você ler o texto com cuidado, diz que eles fizeram o bezerro, olharam para o bezerro e diz, eis aí o Deus que te tirou com mão forte da mão do Egito. E o nome que é usado é o nome de Deus mesmo, o Senhor. Yahweh. Eles estavam querendo criar um ícone, um símbolo que captasse de forma física aquilo que era Deus. Eles queriam cultuar Deus do jeito deles. Então, nesse sentido, é muito importante que nós compreendamos que o processo de conversão na vida de cada um de nós implica, e tem aquela conversão que nos trouxe a Cristo e aquela forma como nós somos convertidos em diferentes áreas da vida, dia a dia, à medida que eles são conformados. Eu vou explicar isso daqui a pouco, nós vamos chegar lá. Mas esse processo todo, ele é uma questão de partidas e destinos que precisam ser analisados. De onde saímos e para onde estamos indo. Agora, olha que interessante aqui. O que acontece de extraordinário? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Essa foi a resposta que Jesus deu para Ananias, quando Ananias disse, mas eu não posso ir, esse homem é louco, ele está perseguindo a igreja. Jesus disse, escuta, ignora por um instante você, ignora por um instante Saulo, que não vai mais ser Saulo, e pensa que o que determina a estrada é o meu propósito, é o meu plano. E eu tenho um plano para a vida de Saulo. E eu estou chamando Saulo por causa desse plano. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é importante entender para que eu tenha uma visão realmente bíblica e teologicamente sadia do que significa conversão. Tá? Deus não me resgatou primariamente para um fim que tivesse a mim como pessoa em vista, primariamente.
Deus me chamou para os seus planos. Deus não elegeu, a eleição não é a eleição daqueles que de uma forma ou de outra são especiais. É a eleição que torna especiais os objetos de sua eleição. Porque eles são escolhidos para um propósito e para um uso. Deus nos escolheu para que sejamos santos, e é esse o fim. Ele nos chamou para que sejamos santos e instrumentos dele, para um fim dele. Santo significa separado para um uso especial de Deus. Então, aqueles que ele predestinou, ele justificou, e esses ele chama e santifica. Então, a conversão é, em grande parte, eu estou me adiantando um pouco aqui, mas eu vou chegar lá, ela é, em grande parte, uma mudança onde eu deixo de estar caminhando numa estrada por motivos meus e eu faço uma conversão, que não é nem à direita, nem à esquerda, talvez seja para cima, onde eu passo a viver à luz dos planos que não são os meus. Agora, existe um aspecto no qual os planos de Deus e os meus são jungidos? Sim. Deus nos chama para a sua honra e glória, e, porque é para isso que fomos criados, o próprio Santo Agostinho que nos lembra numa frase linda, mas as minhas preferidas dele: Senhor, tu nos fizeste para ti mesmo, e nossa alma nunca descansará até que se encontre em ti. Porque ele é o nosso descanso, porque ele é o objetivo de nossa alma, porque fomos feitos para a glória dele é ao mesmo tempo a nossa. E eu tenho que ser cuidadoso em todo lugar que falo isso por causa de um vídeo aí viral de internet que rodou por aí. Mas eu me recuso a deixar uma brincadeira que foi feita estragar um conceito extremamente bíblico. Ele nos fez para a glória dele e para a nossa alegria. E alguns de vocês quase não conseguiram segurar a risada, né? Falei, olha o estrago que o vídeo fez. Mas tudo bem. Mas é isso mesmo. E nesse sentido, o que acontece aqui com Saulo, que vira Paulo, de extraordinário, é que ele experimenta um confronto, um indiciamento e imediatamente um recomissionamento. E quando a gente fala, e vocês viram o Dr. Eber falando sobre o arrependimento, que está ali, a convicção do pecado e tudo isso daí. E isso daí é da essência do processo de conversão. Mas se completa no quê? No recomissionamento. Convicção do pecado, confronto com esse pecado, compreensão da justificação. E aí Deus pega e diz, agora levanta e vai para a cidade e aguarda lá que eu vou trazer alguém que vai te preparar e depois você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Deus nunca chama ninguém para que se converta dos seus pecados para meramente continuar vivendo. Ele nos chama para que haja uma conversão que me tira de um caminho de pecado e me coloca num caminho gracioso de obediência e de ministério. Não dá para separar a conversão de ministério. Ninguém se converte a Cristo para simplesmente resolver os problemas de sua vida. A conversão é para os propósitos da obra de Deus. A conversão é o processo onde eu sou tirado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Cristo, do amor de Deus. É ação. É tirado de um caminho torpe e colocado num caminho reto. O Mark, de novo, ele diz assim, essa é a grande mudança que nós precisamos. Não é um mero ajuste de nossas vidas a nós mesmos e nossos desejos. É ajustar nossas vidas a Deus e seus caminhos conosco. Pensa nisso. Transformação, vocês estão todos lendo o livro 9 Marcas, né? Óbvio, vocês estão fazendo esse treinamento, vocês estão lendo o livro. Pensa a ênfase lá que o Mark Dever dá, ele diz assim, primeiro, é preciso mudança? Depois, as pessoas podem mudar? É possível? Existe conversão? Existe a possibilidade? E ele segue o caminho todo para demonstrar que no final das contas existe sim, mas que a única mudança verdadeira, a única conversão verdadeira, ela não é uma mudança de estratégia
para que eu chegue no mesmo lugar que eu estava querendo chegar. Ela não é uma mudança de metodologia, um ajuste para que eu me realize, para que eu chegue àquilo que eu queria ser ou para que eu alcance aquilo que eu queria ter. E de forma banal é muito fácil todo mundo aceitar isso. Claro, eu não me converto. Sabe aquela história, né, do crente que vira e fala: já me converti faz 2 anos, estou nessa igreja aqui, não melhorei de vida, o emprego continua uma droga, meu carro continua velho, minha esposa continua chata, vou mudar de igreja. Tentar outra que tem um apóstolo mais abençoado. Obviamente, quando olha raso dessa maneira, a gente rejeita, de sopetão. Mas não para pensar que muitas vezes nós temos formas mais sofisticadas de fazer a mesma coisa. Até nós que pensamos de forma reformada dentro das doutrinas da graça, temos formas mais sofisticadas de fazer a mesma coisa. O Evangelho, então, é para nós uma mudança de estratégia para os mesmos alvos e fins egoístas que a gente tem. A gente só fica mais sofisticado e mais expert em disfarçar isso debaixo de boa teologia, debaixo de uma capa de piedade, debaixo de uma capa de santidade. E Deus não quer isso. A ênfase aqui é o seguinte: a grande mudança é quando eu deixo de procurar pautar minha vida, ajustar minha vida, deixo de ter minha vida norteada por uma bússola interna, que vai sempre me levar para horríveis estradas de Damasco. E eu ajusto a minha vida a uma bússola externa, que é Cristo. Tá? E aí Deus deixa claro, quando ele fala para Ananias o que ele está fazendo com Paulo, ele deixa claro algumas coisas. Paulo, ou Saulo, já estava sendo preparado por Deus para uma nova estrada há muito tempo. Foi Deus que trouxe Saulo ali para a estrada de Damasco. Foi Deus que fez o sumo sacerdote dar cartas autorizando Saulo fazer o que fez. Foi Deus que guiou cada momento da vida de Saulo, trazendo ele para aquele momento. E não porque aquele era o momento marcante, central da história, porque aquele era o momento de uma conversão onde Saulo passaria a ser aquele que trilhava uma nova estrada que Deus tinha preparado. Saulo era instrumento. Deus não era instrumento para a realização de Saulo. Saulo era o instrumento que Deus ia usar para bênção para muitos. Para nós aqui, que o ministério entre os judeus era um ministério maravilhoso, mas foi entre os gentios que ele se espalhou e hoje chegou até nós. Tá? E imediatamente, Saulo ganha de Deus novos companheiros de viagem. Aqueles que antes ele maltratava pelo evangelho se tornam os companheiros de viagem dele. Eu vou chamar de a estrada de Sião, gozado que a estrada para Damasco e a estrada para Sião, na história de Saulo continuam sendo a mesma, né? Porque ele segue em frente e vai para onde? Para o mesmo lugar. Mas é uma nova estrada. É o caminho de Sião. No meio da nossa jornada, nós encontramos uma transformação que nos colocou num caminho diferente. Se você é convertido como eu sou convertido, e não importa se você teve uma conversão radical ou não, se você teve uma conversão como criança ou como adulto, não importa se você sabe exatamente em que momento aconteceu, porque para muitos é um processo gradual. O que importa saber é você estar vivo, sua vida foi convertida de um caminho próprio para um caminho da glória de Deus. Ao mesmo tempo, eu diria que se você subjetivamente não pode olhar para a sua vida, você pode narrar uma experiência tremenda de êxtase espiritual, você pode narrar um momento de quebrantamento, você pode dizer um momento no qual você se sentiu culpado pelos seus pecados, mas lembra, o incrédulo também é convicto dos seus pecados. Mas você não pode dizer, antes eu era assim, agora eu sou assim. Você não pode dizer, eu fui arrancado da estrada de Damasco e colocado no caminho de Sião. Então você tem que perguntar, espera aí. Houve a conversão de vida, de estrada, de caminho? Veja, esse é um ponto delicado aqui, eu fiquei feliz que o Dr. Eber cobriu de forma tão efetiva. A conversão e o resto do processo na ordem da salvação, eles não podem ser dissociados, divididos de forma radical. Porque toda a descrição que a gente faz do processo é isso, é uma descrição.
Ela não é como a coisa realmente acontece. O jeito que ela acontece é tudo junto, como parte de uma coisa só. Que tem momentos, pode ser sequencial e tudo, mas nós não podemos confundir a descrição que a gente faz de um processo com o processo em si. Tá? Senão é como quando eu era criança, que uma vez eu virei para minha mãe, eu estava naquela fase de perguntar o tempo inteiro, como é que isso funciona? Como é que aquilo funciona? Como é que o carro anda? Como é que o trem anda? Como é que... E um dia eu virei para minha mãe, eu gostava tanto das respostas dela, eu virei para minha mãe, mãe, é a explicação que faz as coisas funcionarem? E eu não posso fazer essa confusão. Eu preciso entender que é possível que Deus tenha operado em meu coração, é possível que eu seja regenerado, mas é possível que eu não tenha experimentado de forma autêntica a conversão que deve acontecer de vida. E é possível que eu tenha experimentado o momento no qual eu me torno consciente da minha própria justificação em Cristo Jesus, no qual eu declaro a minha dependência, no qual eu professo a minha fé e dependência dele para a minha salvação, mas aí eu viro e falo, quanto processo de santificação eu estou esperando. Mas não existe essa possibilidade de dividir essas duas coisas, porque se eu sou convertido, eu fui colocado numa nova estrada. Posso até estar andando devagarzinho, mas eu preciso considerar que estou numa nova estrada. Tennyson, Lord Tennyson, barão, inglês, poeta, nem sempre muito crente nas poesias dele, mas eu gosto de muitas poesias que ele escreve. Não sou mal, pareceu que eu disse que eu gosto das que não são muito crentes, não é isso não. Eu gosto de Tennyson, ainda que às vezes ele dê uma escorregada. Mas o Lord Alfred Tennyson tem uma frase num poema chamado Maud que me toca profundamente. Dá para vocês lerem daí? Dá, né? Há que um novo homem surge em mim, para que o homem... escrevi errado aqui, tá vendo, Tiago? Vai precisar da correção depois. Há que um novo homem surge em mim, para que o homem que sou deixe de ser. Isso daí é a frase dele correta. Que anseio esse? Que um novo homem surge em mim. Ele olhava para a vida dele e dizia, aquilo que eu sou precisava parar. A gente experimenta isso, né? Tem muitos velhos aqui, eu estou olhando aqui, estou vendo que tem muita gente que já passou a meia-idade. Desculpa eu estar falando muito nisso, é que eu estou meio que no meio desse caminho aí, estou meio assustado. Aí eu não sei o que eu faço, se eu dou um jeito de mudar o jeito de vestir, comprar um Porsche, ou se eu compro uma Harley Davidson. O que eu faço para dar uma virada de vida? Mas vocês já experimentaram como eu aquele momento que a gente quer dar a virada, né? Quer se reinventar, não é essa a expressão? E Tennyson de um jeito profundo diz, que um novo homem surgisse para que aquele que eu era deixasse de ser. Olha a inversão, hein? Não sei se vocês pegaram. Não é que o homem que eu sou deixe de ser para que um novo surja. Ele foi muito perspicaz aí. Não é que aquilo que eu sou deixe de ser para que venha um novo. Que esse é o processo que a gente acha que segue, né? Por que ele compreendeu que um novo homem surge em mim para que aquele antigo deixe de ser? Porque ele compreendia. Ele tinha o suficiente de conhecimento do que é o Evangelho para entender aquilo que algumas pessoas chamam do poder expulsivo de um amor maior. Que é quando Cristo é formado em mim, que a minha velha natureza, minhas velhas motivações são transformadas. Que o meu encontro com Cristo é um processo e uma virada de um caminho onde eu passo a ser conformado a Cristo. Que conversão é deixar de ser Davi e virar Davi / reflexo de Cristo. Que conversão é de um caminho próprio para um caminho onde eu estou ficando cada vez mais parecido com Cristo. Deixa eu falar de um reencontro. Eu falei de um anseio antigo lá do Tennyson. Meu pai, pastor Vadislau, Lau era como o pessoal conhecia ele, teve uma experiência radical de conversão. Gozado que não dá para atrelar essa conversão dele necessariamente com o processo de regeneração, porque ele cresceu na igreja,
conheceu a Cristo, professou a fé quando menino, e no começo da adolescência deixou a Cristo, deixou os pais cheio de ira e foi procurar justiça nesse mundo. Entrou para a luta política, virou homem violento, de guerra e guerrilha, tendo como motivador principal da sua vida, para que ele pudesse provar que ele era justo, ele precisava provar que ele tinha mais sede, fome e disposição de lutar pela justiça do que o pai dele e do que o Deus do pai dele. Essa era a ira dele. Ele precisava provar que ele era mais justo, para provar que Deus não existia e que, portanto, ele não era devedor diante de Deus, ele precisava provar que o homem poderia ser mais justo que Deus. E a luta social era o melhor caminho para isso. E se engajou naquela luta social, até que, pela graça do Senhor, ele foi preso e em cadeias, ele foi forçado a confrontar a sua vida e, eventualmente, ainda preso em cadeias mais profundas do coração, conheceu a graça libertadora do Senhor Jesus Cristo e foi transformado. É meu pai, não sou eu não. Algumas pessoas acham que a gente parece. Ele conta uma história interessante, eu vou deixar ele contar nas próprias palavras dele. Em um acampamento, ele contava para os jovens a respeito do que Jesus tinha feito ali na vida dele, tinha transformado. Como Deus havia me tirado de propostas de lutas de poder em glórias para os sofrimentos e glórias da sua luta. Compreensão clara dele, Deus me tirou das lutas por uma suposta justiça que era nada mais a tentativa de se desculpar e se reafirmar, para as lutas da glória de Deus. Quando ele terminou de falar, um senhor, pouco mais velho que ele, se aproximou dele, mostrou a ele uma fotografia e perguntou se ele lembrava dele. O que ele não conta aqui na narrativa é que ele lembrou sim, quando ele demorou um pouco, mas ele lembrou. Tinha sido um dos piores torturadores, um homem que gastou 2, 3 dias com meu pai no pau de arara. A gente está fora, já passou essa época, a maioria nem lembra mais o que é um pau de arara. Ou talvez lembre. Mas era um instrumento lá de tortura. E esse homem tinha torturado o pastor Vadislau por horas a fio, por dias a fio. No começo para tentar extrair informação, depois simplesmente por sadismo mesmo. Tinha abusado, espancado. Não quero gastar muito tempo nisso, mas os horrores das coisas que aconteciam naquela época eram bem tristes, sabe? E aquele homem tinha sido o principal torturador dele na cadeia. E nesse mundo a pergunta, e nesse momento a pergunta então era, e agora? Porque Lau, como os jovens o chamam, estava num caminho, numa estrada de Damasco, respirando ira, respirando ameaças. Esse homem estava em outra estrada de Damasco, respirando ameaças de ira e de amargura. E os dois, obviamente, haviam sido tocados por Jesus Cristo e transformados e colocados num novo caminho. E agora se encontravam como colegas de viagem, como colegas de caminhada diante de Cristo. E nessa hora a grande pergunta é: o que se faz? E ele termina dizendo, né, estreitei a mão do meu torturador e juntos limpamos a ferida. Porque isso é conversão. É o que Cristo faz conosco, quando Ele nos tira de um caminho próprio e coloca num novo caminho. E esse caminho é o caminho dos propósitos dEle, da honra dEle, é o caminho de dizer, não eu, mas Cristo. E a única prova concreta que você vai poder dar. E a Bíblia fala, pelos frutos nós vamos ser conhecidos, né?
A única prova concreta que você vai dar, que é óbvia para todo mundo, e que a Bíblia diz que ganha o coração dos outros, de forma muito real, é quando o fato de que eu descobri que não sou mais eu, mas Cristo, faz com que eu olhe para vocês e diga, não eu, mas vocês primeiro. Isso para a glória e honra do Senhor, mas certamente para a minha alegria. Agora, Saulo encontra o Senhor na estrada, isso transforma. No grande Paulo, Agostinho, Tennyson cheio de anseio. Meu pai experimentou. Nós temos encontrado o nosso Senhor. E fomos submetidos a essa experiência de viagem. E vivemos hoje como quem caminha rumo a Sião. Eu creio nisso. Isso é real para mim e eu acredito que é para vocês. Se não para todo mundo aqui, para a maioria. A pergunta é, será que eu tenho a compreensão clara e distinta de que a conversão é isso? Será que eu tenho aquela clareza que é necessária para que isso não seja apenas algo tácito em minha vida, um conhecimento tácito que funciona lá por trás, mas que eu não sei dizer, mas que seja algo que eu tenho tanta clareza e transparência a respeito, que eu posso de forma criativa, livre, comunicar para os outros, para que outros venham a ser motivados, encorajados a experimentar essa mesma conversão de vida, essa mesma transformação de vida. Esse é o desafio. E eu acredito que nesse ponto, meu querido irmão, pastor Mark Dever, está coberto de razão. Essa ênfase é uma das marcas de uma igreja sadia e de líderes sadios.